Eu cumprimento o povo de Deus com a glória da paz de Jesus. Amém? Amém. Prometo aos irmãos que serei breve, em nome de Jesus. E já louvo a Deus pela rica oportunidade. E que Deus ele possa fazer aquilo que Ele tem para fazer neste lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Para tanto, quero que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Daniel, seu primeiro capítulo, e o versículo de número 8. Daniel, capítulo 1. E o verso de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Todos quanto acharam, digam achei. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 1, verso 8. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Diga comigo: viver separado. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, à noite desse dia, meu Deus, queremos te dar louvor, te render graças, porque o Senhor é digno. E sabemos, meu Deus, que a Tua Palavra é a que nos esquadrinha para que possamos alcançar as mansões celestes de Deus. E que mais uma vez, na noite desse dia, o Senhor possa marcar as nossas vidas com a Tua Palavra. E que essa Palavra, Senhor, possa produzir frutos de arrependimento, frutos de avivamento na Tua igreja, Deus. Porque sabemos que a Tua Palavra, ela desce para fazer aquilo que Te apraz, aquilo que está no Teu coração, Senhor. E que nesta hora eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, e que a Tua presença ela seja real neste lugar, assim, meu Deus, como tem sido, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quero falar para os irmãos sobre viver separado. Somos um povo que Deus, desde o ventre de nossa mãe, escreveu um propósito para nossas vidas, um alvo para nossas vidas. E Ele declara na Sua palavra que devemos viver separados. E no livro de Daniel, seu capítulo 1, no verso 8, diz a palavra de Deus que Daniel propôs no seu coração viver separado, ser separado. Ser separado não significa dizer que você tem que viver isolado, mas significa dizer que você tem que ser o referencial na nossa geração, na sua geração. Porque Deus, Ele te libertou, Ele te chamou com um propósito bem distinto. Deus, Ele te chamou para que você verdadeiramente, no local onde você está inserido, você possa fazer a diferença. Em Hebreus, no capítulo 12, no seu primeiro versículo, vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então isso implica dizer que a sua vida, ela está sendo observada, não só pelo autor da vida, mas pelas pessoas que nos cercam. No trabalho, na nossa vizinhança, na faculdade, nós estamos sendo observados. E vamos encontrar na história de Daniel que o rei manda o seu chefe de batalha ir à terra de Daniel e levar cativo alguns jovens. E diz a palavra de Deus que ele mandou escolher os melhores. Diz a palavra de Deus que ele pegou alguns jovens da linhagem real para poder servir no palácio para o rei. E no meio desses jovens tinha um que Deus tinha um propósito. Tinha um que Deus queria fazer a diferença naquele lugar. E Daniel foi
levado distante dos seus pais, distante da sua terra, distante de tudo. Por certo, Daniel tinha por volta de seus 15 a 17 anos e foi arrancado da sua família. E diz a palavra de Deus que o rei estabeleceu um decreto que todos aqueles jovens eles fossem bem alimentados, fossem servidos para eles uma porção igualmente a que servia no palácio. Imagine você que quando você vai a um restaurante, você entra no restaurante e come uma boa comida, mas você se imagina em um restaurante de 5 estrelas e fala: meu Deus, se eu for naquele restaurante, por certo, a mesma comida que eu estou comendo aqui, esse prato, lá é muito melhor. Então você fica se imaginando. E aí o rei estabelece para as finais que ele desse uma porção do manjar do rei para esses jovens. E diz a história que Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do rei. E aí ele chama as finais. Por certo, Daniel estabeleceu amizade com os chefes ali da guarda real do rei e disse: eu posso te pedir uma coisa? E Daniel fala em nome dele e de seus amigos. Daniel não fala nada para Azarias, para Misael e para Hananias. E diz assim: ó, você serve a todos eles, os outros, com a porção do rei, mas a nós me conceda que você me dê só legumes. Eu vou comer legumes por 10 dias. Faça um teste. Faça um teste. Me dê legumes por 10 dias. E ao fim disso, você verás como é que eu estou. E aí as penais, preocupado com o decreto do rei, falou: rapaz, não posso fazer isso que você está me pedindo não, porque eu tenho por minha vida. Porque se ao fim desses 10 dias eu apresentar todos vocês ao rei e vocês aparecerem aqui franzinos, feios, maltratados, o rei vai pedir contas a mim. E eu tenho por minha vida e por minha família, por minha casa. E Daniel insistentemente pediu a ele: me conceda só 10 dias, faça um teste. E as penais concedeu a Daniel esses 10 dias. E diz a palavra de Deus que ao fim desses 10 dias, a aparência de Daniel, em face aos outros que comiam a porção do rei, era diferente. Existia não só naquele alimento que Daniel comeu, mas existia algo na vida de Daniel que devemos ter em nossas vidas. Existia um propósito no seu coração. Não foram só aqueles legumes que deixaram Daniel robusto e seus amigos também, mas foi a determinação dele diante daquela situação, de não se contaminar. Um jovem que estava longe da sua família, mas Daniel declara no livro de Daniel, no capítulo 2, e o verso 23, ele louva ao Deus de seus pais, porque os pais de Daniel inculcaram na mente dele aquilo que ele deveria fazer, independente de onde ele estivesse. Porque muitas vezes fazemos tudo certinho porque estamos na presença do pastor, fazemos tudo certinho porque estamos na presença de alguém de autoridade, eclesiástica ou não. Mas longe dessas pessoas, só Deus sabe qual é as nossas atitudes, qual é a nossa posição. Então tem muita gente que deixa de fazer a diferença para se contaminar com este mundo, porque o mundo vai de mal a pior. E vivemos uma época que a sociedade diz que estamos avançando, a tecnologia está chegando, cada vez mais estamos mais tecnológicos, isso é verdade. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E como jovem hoje, nos nossos dias, não se contaminarão com tantos pratos, com tantas coisas que vêm para querer tirar o jovem da presença de Deus. E muitas vezes não temos força para rejeitar, mas essa noite vai ser diferente. Deus, Ele vai te dar força.
Deus, Ele vai te dar estratégias para que você possa vencer as artes, as astutas ciladas do diabo contra a tua vida. Você será assim na sua geração, marcado, mas marcado pela glória de Deus na tua vida. E onde Deus te colocar, saiba que não é simplesmente para você cumprir um ritual ou algo que nós estabelecemos, porque nós temos que estudar para trabalhar, para ganhar um trabalho melhor. Temos que nos aperfeiçoar, porque digamos, o mundo, a sociedade, ela cada vez mais vai fechando, o círculo vai se fechando. E para que você consiga hoje um bom emprego, você tem que estar habilitado, você tem que estar preparado, você tem que estar abalizado. Devemos sim estudar, mas tem uma coisa no teu coração e na tua mente, guarda isso no teu coração, porque o jovem só purificará o seu caminho, só estará livre das astutas ciladas do diabo quando este fazer a vontade de Deus, guardar a palavra de Deus, esconder como Davi escondeu. Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, porque o pecado bate a nossa porta todos os dias, todos os dias, todos os dias, e com mais força, para querer nos tirar, para querer desfazer aquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas a minha Bíblia, a Bíblia Sagrada, estabelece que aquele que nos chamou, esse é poderoso para fazer muito mais. Aquele que começou a boa obra, esse é fiel. E Daniel, ele não se contamina, ele se decide, tem uma decisão no seu coração de não se contaminar. E eu faço a pergunta, eu estava meditando hoje à tarde e me perguntando: será que temos nos contaminado ou não? Como temos levado a nossa vida? Porque ouvimos algumas pregações que declaram que ser crente dentro da igreja, teoricamente, é fácil. Mas Deus, Ele quer que você faça diferença lá no seu local de trabalho, lá na tua vizinhança, lá na tua escola, na tua faculdade. E eu pedi a Deus uma palavra, o Senhor me deu uma palavra, e me veio a história de Jó, e depois me veio a história de Daniel. Aí eu pensei comigo, Jó já era um homem vivido, um homem que se manteve íntegro, reto na presença do Senhor. Mas Daniel era um jovem, e nos nossos dias o inimigo tem investido pesado para querer tirar, para querer levar a nossa mocidade por água abaixo, e nós temos que lutar com todas as forças. Segunda-feira estamos aqui na SHP e conversávamos sobre isso. Eu falei: Ademir, você lembra daquele jovem que estava na igreja, que sempre ia ao monte? Hoje está ali nas esquinas, com aquelas pessoas que não tem nada para oferecer. E eu pensava comigo: meu Deus, como o diabo, ele tenta de todas as formas tirar a pessoa da presença do Senhor. E o jovem ia bem, mas ele chegava na igreja e ele era muito inquieto. Eu chamava ele e conversava: ô meu filho, faça uma coisa, um dia só, quando você for na casa do Senhor, vá com o propósito do seu coração de ir adorar a Ele. Se é hora de adorar, vamos adorar. Se é hora de nos alimentarmos a palavra, se aquiete no seu canto e ouça Deus falar com você. Pare um pouquinho para ouvir Deus falar. Mas muitas vezes, na ansiedade, de querer mais, ouvimos tantas coisas e são tantos conselhos que as pessoas nos dão, mas não paramos para ouvir a voz de Deus. E Daniel, ele queria assim ouvir a voz do Senhor. Daniel queria assim ser separado. Daniel não queria ser melhor do que ninguém. Daniel simplesmente entendeu que ele tinha um Deus todo-poderoso e zeloso de boas obras, que velaram pela vida dele, e que contava com ele naquela situação para mostrar, para manifestar a sua glória. Então vemos hoje que a juventude, ela tem se contaminado facilmente, porque você entra lá no Facebook, numa página de qualquer adolescente de 12 a 16 anos, sabe quantos amigos esses adolescentes têm? 1
1.000, 2.000, 3.000. Meu Deus do céu. Todo convite que lhe é enviado, ele está lá aceitando, está lá aceitando. E há um perigo nessas coisas. Não quero dizer que você não tenha esses 3.000 amigos, né? Que está lá no seu status, no Facebook. Mas se você adicionar uma pessoa, tudo que ela posta acaba aparecendo lá na sua janela, não é verdade? Então você aceita tudo quanto é tipo de pessoa lá na sua página do Facebook. E aí tudo quanto é tipo de porcaria vem e aparece lá. E aí a decisão está ali diante de você: me contaminar ou não me contaminar? Abro esse vídeo ou não abro? E aí essa briga é o tempo todo. Estaremos diante de decisões. Mas se eu fosse mais seletivo nos meus amigos, nas minhas amizades, será que talvez eu não seria menos desgastado com essas coisas? Aí vemos pessoas que querem contrair namoros que não são da permissão do Senhor, e muitas vezes até, envolvemos Deus no meio da coisa. Não, é de Deus, foi Deus que mandou, foi Deus que me deu, e tudo bem. E aí queremos, e aí nos enveredamos nessas coisas, vemos os jovens se enveredando, é jovem querendo namorar com ímpio e vice-versa, e depois aí tem que assistir aquele desenho animado, né? Como treinar o meu dragão. Por quê? Não quer esperar o melhor de Deus, aí depois tem que assistir aquele desenho animado, né? Porque pega aquilo que vem lá de fora, aquilo que de qualquer jeito, não, mas porque é bonitinha. E aí nos contaminamos facilmente, porque estamos cercados dessas coisas. E temos aparelhos tecnológicos que é uma janela para a bênção, também é uma janela para a maldição. Porque as pessoas enviam tantas coisas, eu tenho todo dia falar apagando as imagens. A gente tem um grupo lá no WhatsApp de resenha, e os meninos ficam brincando, né, aqui na igreja do Baba. E aí hoje eu tenho que pagar mesmo de imagem, porque são tantas imagens que enviam. Imagine se você tem tantos amigos ímpios, eles não selecionam o que mandam não, irmãos, eles mandam qualquer coisa. Tudo que eles participam, ele quer que você participe também, e envia para você vários tipos de coisa. Mas tem alguns aparelhos que você tem a opção, né? Você vê lá a imagem, ela fica embaçada, não é verdade? Aí você carrega para poder visualizar. E tem imagens que são dos meninos, aqueles meninos brincam, eu nem abro, eu apago logo, porque toda a imagem que vai para o meu celular vai para a memória. Aí eu nem abro, porque eu sei que é brincadeira. Mas imagine, com tantos amigos que eu tenho, tantos amigos ímpios, não quero dizer que você não tem amizade com um descrente, mas você tem que fazer a diferença, você tem que mostrar a ele que ele é diferente. Ele tem que, na hora que ele for enviar um vídeo, ou seja lá o que for, ele falar assim: não, para Marquinhos eu não vou mandar não, porque eu sei que ele é crente. Para Danilo eu não vou mandar não, porque eu sei que ele é crente. Para Carlinhos eu não vou mandar não, porque eu sei que eles é o Deus vivo. Você tem que fazer a diferença, eles têm que enxergar isso na tua vida. Eles têm que enxergar Deus na tua vida. Não que você seja melhor do que ninguém, mas Deus ele te chamou para você fazer a diferença. E aí vemos esses adolescentes carregando esses vídeos e com tantas coisas que Deus ele se entristece. E aí não entendemos porque tantas pessoas muitas vezes até usaram a presença do Senhor, louvam muito bem, falam muito bem e depois se afastam. Mas o salmista Davi, ele vai declarar no Salmos 101, no verso 6, declarando que os olhos do Senhor estão sobre os retos, e aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. E ele vai declarar que o que usa de engano não permanecerá na minha casa, diz o Senhor. E muitas vezes essas pessoas estão se enganando, pensando que estão enganando a Deus, perdendo o seu tempo. Nós não conseguimos. Com a maior da ciência, eu poderia estudar todas as ciências aqui do mundo, eu não conseguiria enganar a Deus. Eu não conseguiria me ausentar na sua presença. Mas tem muitas pessoas que se enganam e depois estão lá fora, você não entende por quê. Mas Deus declara na sua palavra, para aqueles que meditam, para aqueles que leem a palavra do Senhor, isso não é surpresa.
Porque Deus não é menino. Quantas vezes ouvimos isso? É poucas vezes que nós ouvimos isso, que Deus não é menino. E que o diabo ele não brinca de ser diabo. Mas o que vai fazer a diferença é como nós ouvimos, que atenção nós damos à palavra de Deus. E Daniel, ele queria não se contaminar. E no capítulo 2, o rei tem um sonho e baixa um decreto. Se alguém, os sábios daquela época, os astrólogos, não decifrassem o sonho dele, não desse a interpretação, ele ia matar todo mundo. E Daniel ia acabar nessa leva aí. E aí o chefe da guarda saiu desesperadamente para matar todos os reis, porque os astrólogos da época disseram que não poderiam interpretar aquele sonho. Mas Daniel, mais uma vez, chegou para o chefe da guarda e falou assim: ó, você me dá licença? Posso te falar uma coisa? Diga ao rei para nos dar alguns dias, que eu vou chamar meus amigos para orar, e nós pediremos a Deus para que o meu Deus, ele dê a interpretação desse sonho. E Daniel, mais uma vez, faz menção dos seus amigos, porque amigos não são aqueles que estão só nos momentos difíceis, também não são aqueles que se detêm só nos momentos bons, porque nos momentos bons até é fácil. Mas devemos, irmãos, sermos mais seletivos nas nossas amizades, sermos mais seletivos naqueles que nós queremos que faça parte do rol do nosso dia a dia, porque verdadeiramente Deus está se aproximando. Podemos perceber que pelos sinais os dias estão próximos, e Deus ele quer verdadeiramente marcar a nossa geração. E eu converso com uma jovem que ela está preocupada com esse negócio do chip, que o chip está chegando no Brasil, que o chip está chegando, preocupada e sem saber o que fazer. Meu Deus, quando chegar esse chip, o que fazer, como me posicionar? Aí eu falei com ela: aquieta o teu coração, busca o Senhor, medita na sua palavra, que Deus ele que nos dá as estratégias. Deus é quem nos dá estratégia. Então tem muita gente que quer ficar preocupada com medo de ir para o inferno, porque fala assim: ó, eu não vou aceitar esse chip não, que é o sinal da besta, que eu não quero ir para o inferno. Mas um dia eu conversando com o Ademir, com o Carlos, eu falei: nós não temos que ter medo de ir para o inferno. Nós temos que viver uma vida com Deus, que a consequência de uma vida com Deus é o céu. As demais coisas, meu irmão, isso não importa. Eu tenho que viver a minha vida pautado na palavra de Deus. O resto é resto. O meu Deus ele é poderoso para desfazer toda qualquer astuta cilada do diabo. Nenhuma arma forjada há de prevalecer contra a tua vida, contra a tua família, porque essa família está guardada nas mãos poderosas. Aleluia. Essa família tem promessa. Então viver separado, você não vive pensando nas consequências. Porque Daniel, mais tarde, esse mesmo rei Nabucodonosor cria uma estátua. E existem aqueles que perseguem a tua vida, querem te pegar sempre numa falha. Você está no trabalho e fica sempre querendo: vou esperar, ele vai falhar. Eu sei que ele vai mentir, nem que seja brincando, mas ele vai mentir para poder te acusar, porque o diabo é acusador. Ele quer te envergonhar. E Daniel sempre fazia a sua oração. 3 vezes ao dia Daniel dobrava os seus joelhos para orar ao Senhor. Mas tinha um dos magistrados daquela época que, por inveja, porque Daniel foi para lá para ser escravo, e o rei já tinha estabelecido Daniel como governador das principais cidades, das principais províncias. Então isso, meu irmão, Deus ele tem promoção para a tua vida. O ímpio, querendo ou não, Deus ele vai te promover. Querendo ou não, o ímpio, Deus ele vai te colocar num patamar mais elevado, porque Deus ele tem promessas na tua vida. Deus ele te chamou para ser uma geração eleita e separada. Então aqueles que vivem a sua vida esperando em Deus, Deus ele só tem o melhor.
Por certo, você não tenha visto ainda com seus olhos naturais, mas Deus nessa noite vai abrir os seus olhos para você enxergar. O que Deus tem para a tua vida é muito maior, é muito melhor de tudo que nós estamos passando. Porque as angústias desse tempo presente não há de se comparar, não tem nem como mensurar com a glória que em nós é de ser revelada. Glória a Deus. Porque viver separado, Daniel era um homem separado, então ele não via os obstáculos, ele via além dos obstáculos. E quando o rei ouviu aquilo, que ele não queria se dobrar diante da estátua, e seus amigos também, mandam jogar aqueles jovens na fornalha de fogo e aquecer 7 vezes mais, só para complicar o negócio. Mas o meu Deus é um Deus que descomplica, diz Samuel Mariano. Muitos até podem dizer que ele complica, mas ele descomplica. E aqueles homens são jogados ali na fornalha. Eles entendiam que Deus ele tinha algo na vida deles, que eles não queriam saber se eles iam se tornar só as cinzas, mas eles tinham um propósito no seu coração. Eles estavam determinados a glorificar o nome de Deus na vida deles, independente do final. Talvez nem sempre o final é bom, mas que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Porque quando nós começamos a entender, a buscar de Deus isso, tudo que sai à nossa volta começa a acontecer, o mundo começa a desabar, mas a gente entende que Deus é aquele que escreve certo com linhas certas. Deus é aquele que permite todas as coisas para nos ajudar, para que quando o sobrenatural vir, a gente possa administrar bem. Porque muitas vezes não estamos preparados para receber algo grande, então Deus ele vai nos preparar para receber esse algo grande. Mas enquanto isso, nós temos que buscar a sua face, nós temos que adorar o nome dele, nós temos que declarar que ele é santo, ele é santo, ele é santo. Aleluia, glória a Deus. E Daniel entra naquela fornalha, entendendo que tudo era para a glória de Deus. Porque muitas vezes nas horas fáceis é fácil dizer que tudo é para a glória de Deus, mas quando as coisas apertam, quando o desemprego bate a nossa porta. Eu lembro que eu trabalhava no comércio, juntamente com o nosso irmão Jailson, por 5 anos. Aí o restaurante estava saindo do comércio e mudando para um shopping. Eu falei, meu Deus, eu orava no meu coração, não quero trabalhar em shopping, Deus não me permite trabalhar em shopping, nem supermercado, porque eu quero estar na tua casa, eu quero estar aprendendo do Senhor, e eu tinha essa preocupação. E aí eu cheguei aqui no culto de terça-feira, a irmã Geraci, a diaconisa Geraci tinha levantado a campanha de portas abertas, e eu vim para essa campanha. E aí eu não comentei com a igreja que estava desempregado naquele momento, mas eu estava com o meu coração descansado no Senhor. Falava com minha namorada, que hoje é minha esposa. Minha filha, nós temos que descansar no Senhor. E nesse tempo que nós temos, que você entra lá, faz todos os processos lá, burocráticos, e dá entrada no seguro, Então esse tempo eu vou abastecer as baterias. E todos preocupados com essa questão do trabalho. E aí os irmãos mais preocupados do que eu, porque tem alguns irmãos até que ficam mais preocupados do que você. Aí meu irmão, você está desempregado? Eu falei, não, irmão, fica na bênção. Deus ele tem o melhor para nossas vidas. E eu orava ao Senhor, Deus, eu quero um trabalho assim, assim, assim. Eu detalhei tudo. Falei, eu quero trabalhar de 8 da manhã às 5 da tarde, para ter tempo para a tua casa, para estar lá, te adorando, me aprimorando, te louvando e te exaltando, participando das atividades da igreja. E um belo dia, nisso eu fazia alguns eventos com o nosso irmão Jailson de garçom, e ia para esses eventos, chegava lá, ficava angustiado, falava, meu Deus, eu não quero estar aqui nesse ambiente, eu quero um emprego que o Senhor possa me conceder. E aí a gerente desse restaurante gostou do meu trabalho, do trabalho de Jailson, e queria nos contratar de qualquer jeito. E nessa época, esse restaurante, na Pituba, ele é conceituado
E só entrava lá quem tinha um curso do Senac. Se você não fosse cursado pelo Senac, um curso de garçom ou de maître, você não era contratado. Era exigência do local. Mas Deus levantou essa gerente e ela falou assim: eu não vou colocar vocês dois aqui de qualquer jeito. Meu irmão, querendo ou não, meu irmão era dono. Porque vocês trabalham direitinho, e ela sabia que nós servimos a um Deus vivo, e eu quero vocês na minha equipe. E aí por 2 vezes ela me chamou no escritório. Eu já tinha orado a Deus que eu queria emprego, eu não queria aquele emprego que ela tinha para me oferecer. E ela me chamou no escritório e falou: João, você quer entrar? E aí eu falei: como é que eu falo para ela que eu tinha orado a Deus? Uma ímpia. Ela vai entender o que? Ela vai dizer: eu sou maluco, porque eu quero ficar na vagabundagem mesmo, não é não, Deus? Como muitos falam. Porque não entende o que Deus tem nas nossas vidas, ela não vai entender. Eu falei: não, dona Lete, eu coloquei alguns currículos e estou esperando alguns retornos aí. Aí falei uma conversa para ela não ficar muito chateada, não querendo bater. Ela nervosa. Mas eu tinha orado ao Senhor e depositado minha confiança em Deus. Eu falei: Deus, eu quero emprego assim. Aí passou-se um tempo. Nessa época eu peguei 4 parcelas do seguro. E aí na 4ª parcela fui lá e glória a Deus, Deus é fiel, peguei a 4ª parcela. E aí no coração humano, no pensamento humano, começa a preocupação, aponta lá, né, no fundo do túnel, vira ao seu encontro, porque o próximo mês você já não tem mais nada, acabou. E aí quando eu recebo a 4ª parcela, recebo um telefonema no dia seguinte para fazer uma entrevista numa empresa com o horário que eu tinha pedido, apresentado ao Senhor. E nessa época a empresa era a Desmel aqui, pertinho de casa. Eu ia e voltava glorificando a Deus. E para os irmãos entenderem, quando eu orei ao Senhor, eu pedi essa porta de emprego. Eu tinha saído para colocar uns currículos e fui ali naquele prédio Redenção, no RH que tem ali, e levei nesse dia o meu currículo e o currículo do meu cunhado André, né, o esposo de Geronildes. Aí deixei lá, na mesma recepção, o meu currículo e o currículo do seu esposo. O de André foi para Sadia na época, foi para Sadia, porque o RH ele faz uma seleção lá e aí ele manda para as empresas que solicitam. O de André foi para Sadia. Eu nem lembro onde a Sadia se encontrava nessa época. E o meu foi para aqui, na Desmel, pertinho de casa. Eu trabalho de 8 às 5, vim almoçar em casa, glorificar a Deus, porque Deus ele é fiel, irmãos. Quando você confia em Deus, quando você entende que Deus ele tem o melhor para a tua vida, Deus ele tem um propósito na tua vida, Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Então você descansa no Senhor, você entrega a sua vida a Deus, que sabe que Ele tem domínio e controle sobre todas as coisas. Mas quando nós ficamos ansiosos, ficamos desesperados, as coisas não acontecem. Então que você entenda que viver separado é entender que Deus ele tem já um projeto de vida para você. Então, independente daquilo que as pessoas falem, daquilo que outros digam, eu sempre digo às pessoas que estão ao meu lado, ou aqueles que estão chegando no Evangelho, existe sempre e vai existir uma torcida. Aqueles que torcem para que você vá bem, aqueles que torcem para que não aconteça nada na sua vida, e uma minoria que torce para que você vá bem. Eu prefiro ouvir essa minoria. Eu prefiro entender que Deus ele tem um conceito, e Ele vai declarar através de Jeremias que Ele tem um conceito a nosso respeito. Então, dependendo daquilo que as pessoas pensam, o que projetam para a sua vida, nós temos que abraçar e sonhar os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem para o seu relacionamento, para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual. Deus ele não te quer só nesse patamar, não. Deus ele quer te mostrar coisas novas, coisas grandes. Então faça diferença na tua geração, marque a tua geração, marque aonde você estiver, que certamente, fazendo assim, nós seremos edificados pelo Senhor. Porque no livro 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, vai dizer que todas as coisas que são lícitas,
mas em tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Então que nós possamos buscar aquilo que nos edifica. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, e no momento mais difícil da sua vida, ele tentou contar com seus amigos, e os amigos dele não entenderam o que Deus tinha na vida de Jó, e começaram a acusar ele, a ponto de Jó pedir a eles que se compadecessem daquela situação, que o ajudasse. E eles estavam atribuindo aquilo tudo que Jó tinha se desviado, Jó tinha trilhado outros caminhos, se afastado do Senhor. E assim será nossas vidas. Muitas vezes não vão entender o que Deus ele nos permite, o que Deus ele nos faz passar. Muitos não vão entender, mas você que está dentro, você que está passando pelo deserto ou não, você entende porque Deus te permitiu você ir até lá. Você entende porque Deus permite que você entre na cova do leão. Você entende porque Deus ele permite que você entre na fornalha aquecida, muitas vezes mais. Então que na noite deste dia nós possamos pedir a Deus misericórdia, que a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que a glória dele seja vista, para que essa glória que em nós vai resplandecendo, vai nascendo a cada dia, ela possa brilhar cada vez mais. Aleluia. Eu quero encerrar essa rica oportunidade com o louvor para que você possa meditar tudo aquilo que Deus ele tem nos proporcionado, nos permitido até aqui, porque Deus ele é poderoso. Deus olha pra dentro de mim, recompõe meu coração com as qualidades que fez de Jó um espelho para gerações, e com pobre ele o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou um dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá o coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vira pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó, que te adora. Eu quero te adorar, Senhor. Tu és o melhor, tu és meu melhor, tu és o melhor, Senhor. Precisamos da tua presença, Deus, do Espírito Santo. Jó, rico, pobre, ele foi o que eu preciso ser, coração sincero, homem reto pra não se perder. Jó não blasfemou um dia em que tudo virou cinzas. Eu preciso ser assim, Senhor, me ensina. Oh,
te adora, mesmo se tudo vir a pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó. Em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Tu és meu melhor. Tu és meu melhor, Senhor. Toca nossas vidas hoje. No meu caráter, me dá um coração de Jó, que não blasfema, que te adora, mesmo se tudo vir a pó. Toca, Senhor, no meu caráter, me dá um coração de Jó. Em meio ao tudo, em meio ao nada, quero te adorar, Senhor. Tu és meu melhor. Deus. As palmas glorificam ao Senhor. Eu agradeço a Deus.